Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Olha só, no programa de hoje nós vamos falar sobre massagem de som, só que especificamente aí para concurseiros e vestibulandos. Você sabia que ela também pode te ajudar bastante? Pois é, viu? Já já aqui no estúdio nós vamos trazer muito mais informações sobre esse assunto. Também ainda hoje aqui no estúdio, pessoal, nós vamos falar sobre um exame que pode ajudar a identificar a causa da infertilidade e de abortos de repetição. Muito interessante, né? Também ainda hoje tem aqui dicas de cuidados com o cabelo durante esse período aí de inverno ou chuvas. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Programa Bem Assim. Oferecimento: Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Obrigada a você que está nos acompanhando pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. E eu gosto de lembrar, de reforçar todos os dias aqui que vocês também podem acompanhar um pouquinho dos nossos bastidores lá pelo Instagram, pelo Facebook e pelo Twitter. Já lá no YouTube, você consegue reassistir quantas vezes você quiser tudo que rolou aqui na nossa programação. Bem legal, né? Vamos lá começar nosso dia por aqui hoje, olha. Com o anúncio de novos concursos e a proximidade das inscrições para a edição 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, concurseiros e vestibulandos estão aí na contagem regressiva para as provas. A aproximação desses processos seletivos geralmente são acompanhados de muito estresse e ansiedade. Também, muitas vezes, são grandemente pressionados pela necessidade de um emprego ou de atender às expectativas da família. Tem algo que pode te ajudar caso você esteja passando por essa situação. É a massagem de som. E quem vai explicar tudo pra gente agora sobre esse método é a psicoterapeuta Estela Leone. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Obrigada pela presença. Mais uma vez aqui junto com a gente, né? Eu adoro estar com você, né? Ai, que bom, a gente também. É uma curiosidade que você tem, que assim, é fantástica. Obrigada, bom dia, meu bem. Bom dia a todos. Quer dizer que massagem de som também pode ajudar concurseiros e vestibulandos? É isso mesmo? Exato. Agora, para a gente chegar nessa resposta final, eu acho que antes vale a pena a gente fazer uma pequena colocação para que as pessoas entendam porque é que o som pode ter uma técnica que ajuda. Com certeza. Porque quando a gente fala assim, direto, massagem de som, as pessoas não entendem, não sabem o que é e fica aquela coisa perdida. Então, vamos contextualizar rapidamente. O ambiente à nossa volta contém diversos tipos de energias. E essas energias têm formas de expressão. Energia da luz, energia do calor, energia química, energia sonora, energia, na verdade, mecânica, entre as energias mecânicas, a sonora. Essa energia, o organismo não entende. Ele precisa de um sistema que faz uma tradução entre o que é uma energia mecânica em relação ao som e o que é energia, a forma que o cérebro entende para comandar o organismo, que é através dos neurônios, através da energia bioelétrica. Sim. Então, a gente tem estruturas no corpo que fazem essa transdução ou tradução, transformação. Há células especializadas que fazem a absorção dessa energia luminosa, mecânica, química, absorvem, fazem uma transformação, geram sinais bioelétricos. Esses sinais bioelétricos são transmitidos ao longo de uma longa cadeia de neurônios, até que chegam ao cérebro, sempre em um caminho para frente, porque a transmissão da informação não dá marcha ré, não dá replay. Não volta, né? Não faz o reverso. Não, o reverso nem pensar. Então, recebeu a energia, essa energia vai inexoravelmente, obrigatoriamente, impactar, chegar ao cérebro e impactar o organismo. Então, a massagem de som Peter Hesse é um engenheiro físico, ele alemão,
nasceu na Alemanha, ele conseguiu desenvolver, provar que esta energia sonora, que este som e vibração sonora chegam ao cérebro e imprimem, assim como quaisquer outros comandos, imprimem, assim como outras fontes de energia, imprimem comandos ao organismo. Então, aqui a diferença da massagem de som PTRS é a certificação terapêutica. E já desde 2012 que a massagem de som PTRS tem vinculação com a Organização Mundial de Saúde, porque a massagem de som PTRS atende às exigências da Carta de Ottawa, que é um documento exarado da OMS. Então, isso fez, desde 2012 principalmente, fez com que a vinculação à Organização Mundial de Saúde fez com que a massagem de som disparasse muito mais pelo mundo. Fosse disseminada, né? Fosse disseminada. E então, é uma energia sonora e vibratória, da vibroacústica, que impacta o organismo humano através da audição, no aspecto auditivo, e através do aspecto vibratório da onda sonora, imprimindo ao organismo novos comandos na área, na necessidade que cada pessoa tenha. Então, há pessoas, a gente hoje vai falar sobre concursos, concurseiros, estudo, foco, concentração. Mas há outras técnicas, muitas outras técnicas, para várias outras necessidades que as pessoas têm. Interessante, né? Quais são os principais benefícios da massagem de som, Estela? Olha, o que eu mais gosto, particularmente, é em relação ao sono. Porque, junto com o som terapêutico, veio o conhecimento da neurociência. Sim. Vieram 2 especializações que eu tenho, universitárias, em neurociência. E juntando neurociência com a massagem de som PTRS e os efeitos, um efeito inexorável, obrigatório da massagem de som é em relação ao sono. E na neurociência, todos esses estudos a respeito do sono, estruturas cerebrais, impactos, hoje eu sei, o sono está na base da saúde ou da doença, desse duelo entre saúde e doença. Então, o sono é um assunto que me interessa pelos 2 lados, pelos benefícios enormes que a massagem de som dá ao sono. Muito bem, quando a gente fala desses benefícios, né, para aí os vestibulandos e concurseiros especificamente, vai ajudar bastante. Sim, por causa Vamos começar pela regulação do som. Isso. Que é um aspecto básico no duelo entre sucesso, prosperidade ou fracasso e tal. E é interessante que a questão do sono, Estela, me desculpe me interromper, é bom para a nossa vida, para a nossa saúde como um todo, né? Todas as pessoas com quem eu converso bastante, que passam aqui pelo programa, elas sempre gostam de falar, olha, é a alimentação, é o exercício físico e é o teu sono. Tudo isso aí vai acabar ajudando a tua saúde e é muito interessante isso. Exato. Há um estudioso, um neurocientista inglês, chama-se Matthew Walker. O Matthew Walker, ele diz, realmente, alimentação, exercício físico e sono. Mas ele ainda realça, não é porque é a área dele, é porque é a base neurobiológica. O sono é mais importante do que a comida ou do que o exercício físico. Olha aí. Tem um tempinho, vai deixar de dormir, tem um tempinho a mais para dormir ou para comer, durma. Vai acordar 1 hora mais cedo para fazer atividade física, está fazendo um péssimo negócio. É melhor você dormir o seu mais sono cedo, completo, né? Durma mais cedo, durma o seu sono completo de, em média, 8 horas e depois você vai fazer atividade física. O sono está literalmente na base do duelo entre saúde e doença. Olha aí, gente. E aí, além desses benefícios, tem outros em relação no caso dos concurseiros, para foco, concentração, atenção, funções executivas que são desenvolvidas pelo lobo frontal. E aí, quando a gente fala de concurseiros e vestibulandos, eles precisam utilizar muito, né, essa questão aí, principalmente aí para o aprendizado, né, de tudo que eles estão ali sempre vivendo, essa questão de todo o conteúdo que eles acabam consumindo, né? E há uma coisa de grande quantidade de conhecimento. Há uma questão também ao longo do tempo, porque você não aprende tudo de uma vez. É preciso que vá aprendendo como uma escadinha que você vai subindo, vai sedimentando os degraus para poder chegar lá em cima, no topo, no pódio. Então, ao longo desse processo, várias estruturas cerebrais são envolvidas.
E aí, quando você vem com uma massagem de som terrestre, com todo esse tratamento, com toda a terapia, você vai ajudando, você vai sedimentando cada um desses degraus que vão levar a pessoa ao pódio, ao sucesso da sua aprovação, né, no concurso, no vestibular. Muito bem. Geralmente você indica quantas, né, sessões de massagem de som aí por mês ou por semana, para que possa, né, aí alavancar ainda mais os resultados desse concurseiro, desse vestibulando? Para quem quer fazer o tratamento de modo sistemático, é uma vez por semana. Uma vez por semana. Raras são as situações em que 2 vezes por semana. Porque para dar tempo, que essas ondas sonoras, elas, por impactarem, não no aspecto auditivo, embora Sim. a pessoa possa memorar, é memorável a experiência sonora. Mas o mais importante são, na verdade, as ondas sonoras que impactam neurônios, e aí vai fazer toda essa comunicação até o cérebro, a partir da pele. Porque massagem de som, porque você tem a sensação de ser massageado quando as ondas sonoras vêm. E aí ingressam no organismo e então são traduzidas essa energia vibratória que impacta o organismo, é traduzida até chegar ao cérebro. Quando você pensa nisso, não é uma pílula mágica, é um processo, demanda um tempo para que o organismo vá sedimentando. Então, também não adianta, não é que não adianta, me expressei mal, é forte, é demais, na maioria dos casos, mais de que uma sessão por semana. Sim. Porque essas ondas sonoras terapêuticas permanecem em atuação no organismo. Fez a sessão hoje, mais 3 dias, no mínimo 3 dias, pode ficar mais. E aí a cada semana, então, quando você faz e o organismo vai sendo, entre aspas, limpo, né? Estruturas orgânicas, fisiológicas, mentais, psicoemocionais vão sendo trabalhadas, essas ondas sonoras vão permanecer mais tempo. Uma relação semelhante à inércia, porque é igual na física, isso é derivado de Sim. engenharia física. É como na física, a inércia. Quanto mais força tem, mais longe vai. Interessante, né? E através desse instrumento, não sei como é que a gente poderia chamar, Estela? Ele pode ter vários nomes. Certo. O mais comum para a maioria das pessoas é taça tibetana. Taça de betano. Taça tibetana. Ok, mas dentro do trabalho Peter-Hesse, elas são chamadas taças de som Peter-Hesse. Ah, ok. Junto com isso, você também pode descrevê-los como equipamentos certificados terapêuticos. Certo. Porque são as únicas taças tibetanas em todo o mundo que têm certificação terapêutica. Então, essas taças de som, com elas, né? Então, tem também diferentes tamanhos, né? Que eu já dei uma olhadinha lá no Instagram da Estela. Através dessas taças aqui, você consegue fazer a massagem de som? Exato. São vários instrumentos. Eu trouxe só um de exemplo. Certo. Mas existem menores, existem maiores, existe uma bem grandona que a pessoa entra, fica em pé dentro dela. Em alguns casos é usada para algumas pessoas ou para outras não. E aí esses equipamentos, eles são colocados direto no corpo da pessoa, igual está na minha mão, Sim. em determinadas partes, em determinados lugares do corpo. Pela parte posterior, aproximadamente 25 minutos, aí a pessoa... O relaxamento acaba sendo também uma consequência, né? Porque quando isso começa a atuar, a vibrar dentro de você e vai entrando cada vez mais profundo, você naturalmente acompanha. Sim. Até porque a clínica tem todo um tratamento acústico, de parede, chão, teto, então inexiste qualquer barulho lá fora. Chuva, briga, obra, inexiste barulho lá fora. É só realmente o barulho que, né, vai sair, o som que vai sair da taça. A experiência é 100% angulada. E aí, depois de uns 25 minutos aproximadamente, acaba o trabalho pela parte posterior e então a pessoa está lá longe. Aí você vem aqui, chega, acorde rapidinho. Vamos delicadamente, convida a pessoa a se virar na maca e aí então continua o trabalho com outras taças colocadas em outras partes do corpo. Você sempre faz uma avaliação antes para entender quais que são as necessidades daquela pessoa? Precisa, Mara, precisa fazer essa anamnese, essa pesquisa, conversa prévia, pode levar vários nomes. Porque eu preciso entender o que é que a pessoa quer.
Qual é a sua necessidade mais básica? A gente começa a trabalhar pelo mais básico. O que eu quero, o objetivo é chegar a uma aprovação num concurso público, no vestibular e tal. Mas vamos então antes buscar na base. O que é que da base a gente parte para chegar ao objetivo de um modo firme, sustentado? Porque não adianta colocar uma pessoa lá no topo se ela não vai se sustentar no topo. Sim. Então é preciso, vai se construindo esse caminho. E eu costumo dizer que a massagem de som não é uma pílula mágica, uma panaceia que vai fazer milagre em uma sessão. Então é preciso, por isso que vai, uma sessão por semana, geralmente 10. Muito bem, eu vi que você bateu, né? E aí saiu o som. Eu achei tão interessante. Vamos fazer de novo para mostrar para o pessoal? Vou botar pertinho aqui do meu microfone. E aí a baqueta tem, essa eu trouxe só uma de exemplo, ela tem, esse é um material mais duro, então ele emite agudos mais agudos e graves menos graves. Então ainda por cima tem essa questão da baqueta, né? Do Sim. som que também vai ser emitido, também depende muito da baqueta que você vai utilizar. Depende. Existem baquetas de borracha, essa é de um material mais duro, impactante, então a gente tem uma outra branquinha, que é um material mais suave. Tem as de borracha, de diversas densidades de borracha, porque aí nessas diversas densidades de material, esse impacto, essa fricção entre a diferença de materiais é que produz diferentes amplitudes de onda sonora, comprimento de onda sonora, intensidade, frequências, uma série de aspectos ligados ao som. E os diferentes tamanhos da taça também? Também. Os diferentes tamanhos de taça, as diferentes quantidades de material, dimensões da espessura da taça. Alguns têm trabalhos frisos, esses frisos impactam. Alguns são mais fechados, essas abas são mais fechadas, outras são mais abertas. Muito interessante, né? Existem tons mais agudos, tons mais graves. Sim. Algumas pessoas você não pode de forma alguma dar os tons muito agudos, porque a pessoa fica cada vez mais ouriçada. Algumas pessoas você não pode dar os sons graves em excesso, porque a pessoa, eles são depressivos, vamos dizer assim. E aí você tem que equilibrar isso conforme o objetivo e a condição de base que a pessoa tem. Muito bem. Quais então aí que são as, não sei se dicas ou se a mensagem que fica quando a gente fala de massagem de som, hein, Estela? Ai, Mara, eu vou dizer, eu posso explicar tecnicamente? Sim. Um monte de coisas. Sobre cérebro, sobre neurônios, sobre áreas cerebrais, interações entre os estímulos do ambiente, como é que acontece. Tecnicamente eu posso explicar um monte, mas a coisa mais importante que eu acho, por que é que ele faz, esse som é o único no mundo com certificação terapêutica, essa vinculação à Organização Mundial de Saúde, e por que ele faz tantas transformações? Porque ele atua na alma da pessoa, atua no organismo fisiológico. Ok, mas não adianta o organismo fisiológico sozinho. O ser humano é holístico e a forma mais primária de você atingir o ser humano é através da sua alma. Então, quando você olha para a alma, para o interior, para aquela essência mais profunda, esse som toca a alma, libera tensões e aí permite que você então faça transformações quando você está leve e relaxado. Uma descrição da Estela, cada vez que eu recebo massagem de som, que eu tenho a oportunidade de receber uma, que aqui em Maceió não tem mais ninguém que faz, né? Só quando eu viajo, vou para algum lugar que tem. A sensação que eu tenho é que eu sou beijada por Deus, que eu sou abraçada na alma e aí eu tenho fortalecimento, segurança, permissão para vai para a vida, vai para os teus sonhos, vai para o que você quer, você pode. Você está firme nos próprios pés. É uma descrição minha. Sim. Fora da técnica. E eu achei lindíssima. Bom, você só vai ter a sua descrição quando você experimentar, né? Ah, sim. Caso você ainda não tenha feito isso, então você pode fazer. É só buscar mais informações com a Estela, não é, Estela? Sim. Como é que pode? O pessoal pode entrar em contato? Olha, primeira coisa é que eu estou inscrita na Academia Peter Hess Brasil, então quem quiser confirmar
que a Estela é certificada, é credenciada internacional pela Alemanha no Peter Hesse, é pelo site da Academia Peter Hesse Brasil. Fora isso, outros contatos, a gente tem o Instagram, que hoje não dá para ninguém não ter Instagram, né? É Neurosom, que é o nome da clínica, _ Neurociência e Saúde. E pelo WhatsApp, ligação é muito difícil, a secretária Letícia conseguia atender, a destinação, o trabalho dela é mais pelo WhatsApp, então 99-408-4393. 99-408-4393, facinho o número. Mas de qualquer forma, corre lá no Instagram, Neurosom _ Neurociência, para vocês buscarem mais informações. Obrigada, meu bem, adorei. Sempre bom demais tê-la aqui, coisa boa. Obrigada, viu? Bom dia. Você também, E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta, não sai daí.